Olá! Nesse vídeo a gente vai aprender algumas ideias básicas sobre oscilações harmônicas. Eu sou o Hernani Rodrigues, professor de Física. O caso mais básico de oscilação harmônica é o movimento harmônico simples, que é um movimento de vai e vem numa trajetória necessariamente retilínea que está centrado num ponto e limitado por dois extremos. Esse tipo de movimento de vai e vem acontece em alguns sistemas físicos específicos, como um corpo preso a uma mola ou um pêndulo oscilando com uma abertura bem pequena, tal que a trajetória seja praticamente retilínea. Nosso desafio inicial é encontrar um jeito de descrever matematicamente esse movimento de vai e vem. Que tipo de função matemática pode representar esse movimento? Olhando um exemplo prático de MHS, quando um corpo oscila num vai e vem, o que se tem ao longo do tempo é um comportamento que lembra função seno ou função cosseno, que aliás são chamadas de funções harmônicas e por isso dão nome a esse movimento. Ou seja, a gente vai usar seno e cosseno para descrever o MHS. Um dos jeitos de fazer isso é pensar o movimento de vai e vem como sendo uma projeção no eixo X de um movimento circular uniforme. Enquanto o corpo gira, sua projeção no eixo X executa um vai e vem que a gente está nomeando movimento harmônico simples. Porém, antes de falar do MHS, é importante rever algumas ideias do movimento circular uniforme. A primeira delas é o que é o ângulo de 1 radiano. Em uma circunferência de raio R, quando você mede um ângulo central de 1 radiano, o que você está querendo dizer é que na borda dessa circunferência há um arco com a medida igual a 1 raio. Do mesmo jeito, se você tiver um ângulo central φ igual a 2 radianos, ele promove um arco que tem a medida 2 vezes o raio. Ou seja, os ângulos em radianos nos dão uma relação entre o arco da circunferência e o raio dessa circunferência. Para um ângulo qualquer φ, você tem um arco S, tal que o comprimento do arco é igual ao ângulo vezes o raio, desde que esse ângulo esteja em radianos. Outra grandeza física relevante para a gente é a velocidade angular, representada pela letra grega ômega. Quando você tem um móvel em movimento circular que vai do ponto A ao ponto B num intervalo de tempo ΔT, e essa trajetória tem um raio R, ele descreve nessa curva um ângulo central φ. A gente chama de velocidade angular a taxa média de variação desse ângulo, o ΔΦ sobre ΔT. Ou a cada instante a gente pode dizer que a velocidade angular é a derivada desse ângulo φ em relação ao tempo. Tomando a relação espaço-ângulo-raio, basta derivar os dois lados para a gente dizer que a velocidade tangencial de um corpo ao longo do arco é a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular também auxilia a calcular o período e a frequência do movimento circular. Se você tomar o ângulo de uma volta completa, que é 2π radianos, e o tempo de uma volta completa, que é a definição do período, a gente encontra uma relação entre elas. O mesmo vale para a frequência do movimento circular. Como a frequência é o inverso do período, a gente também tem uma relação entre ômega e frequência. O ômega é dado em radianos por segundo e a frequência é dada em hertz. Quando a gente tem um movimento circular uniforme, a gente pode mostrar uma função horária para o movimento do corpo. E ela tem uma relação com o movimento linear uniforme. Linearmente, S é igual a S0 mais VT. Se a gente divide todos os termos por R, a gente encontra uma função angular, tal que o ângulo final é o ângulo inicial mais ômega-t. O que isso tem a ver com o movimento harmônico simples? É que o movimento de vai e vem ele pode ser tratado como a projeção de um movimento circular uniforme. Então a gente vai descrever o MHS a partir do MCU. Mas antes disso, vamos nomear as coisas no MHS. A posição X vai ser chamada de elongação, os extremos de amplitude, que correspondem ao raio do movimento circular, o ângulo do movimento circular é a fase do MHS, o ângulo inicial é a fase inicial e ômega no MHS ganha o nome de frequência angular. Com essas grandezas, a gente pode encontrar uma função da elongação no tempo. Olhando para o triângulo em destaque, o cosseno da fase é a elongação sobre o raio, ou a elongação é raio cosseno da fase, como o raio é a amplitude e a fase é φ0 mais ômega-t, isso nos dá uma equação de x em função de t. Se a gente deriva essa função, a gente encontra a velocidade. Só que na hora de derivar, ela vira uma função composta. Tem a função cosseno e tem a função que está dentro. Então, aplicando a regra da cadeia, a derivada de quem está dentro multiplicando pela derivada de quem está fora de quem está dentro, você encontra a função horária da velocidade do MHS. Velocidade é menos ômega-a, seno de ômega-t mais φ0. Existe um outro caminho para se demonstrar essa equação da velocidade sem usar a derivada.
Basta a gente recuperar a ideia de que o movimento harmônico simples é uma projeção no eixo x do movimento circular uniforme. Em qualquer ponto do movimento circular uniforme, se você projetar a velocidade no eixo x, você tem a velocidade do mhs. E note que isso também explica um comportamento do mhs. A velocidade é máxima na posição central e a velocidade é zero nos extremos. Matematicamente, você pode pegar a velocidade tangencial do movimento circular uniforme e projetá-la no eixo x. Quando a gente olha para aquele ângulo φ, a velocidade no eixo x é a velocidade tangencial seno φ. O problema é, por que esse sinal de menos aparece? Em cada quadrante que eu tenho seno positivo, eu tenho velocidade negativa. E nos quadrantes onde eu tenho seno negativo, eu tenho velocidade do mhs positiva. Então esse sinal de menos faz essa correção do comportamento do mhs. Agora, substituindo a velocidade tangencial por ômega-r, lembrando que o raio é a amplitude, e lembrando que φ é φ0 mais ômega-t, você chega na mesma equação da velocidade sem usar explicitamente a derivada. A mesma ideia vai valer para a aceleração do mhs, bastando derivar a função da velocidade no tempo, porque a segunda derivada do espaço no tempo é a aceleração. Então, a aceleração no mhs é menos ômega² cosseno de φ0 mais ômega-t. Dá para fazer isso por um outro caminho também. Basta a gente lembrar que a única aceleração do movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta, que projetada no eixo x te dá a aceleração do mhs, que é máxima nos extremos e zero na posição central de equilíbrio. Se a gente olhar com cuidado o termo a cosseno de ômega-t mais φ0, ele é, na verdade, a elongação. E isso dá a principal característica do mhs. Com uma aceleração igual a menos ômega² x, a gente tem a aceleração proporcional a x. Como consequência disso, a força resultante também é proporcional a x e também tem o sinal oposto ao sinal de x. No mhs, a força resultante é chamada de força restauradora, porque nos extremos onde a velocidade é zero, é ela que tem energia potencial para restabelecer o movimento. Vamos ver como isso acontece num sistema massa-mola. Um corpo de massa m preso a uma mola de constante elástica K, oscilando em torno da posição de equilíbrio e tendo sua elongação variando em função de uma fase associada ao movimento circular uniforme. Esse espaço de fase é onde o ângulo φ é medido, mas o mhs acontece no eixo x, que é o espaço real do movimento. Fazendo um diagrama de forças nesse corpo, numa posição fora do equilíbrio, atuam nele o peso, a normal, e a força elástica, que faz o papel de força restauradora, uma vez que o peso e a normal se anulam. Aplicando a segunda lei de Newton, a gente vai ver que menos kx é ma. O sinal de menos é porque sempre que o x for positivo, a força elástica está para o lado negativo e vice-versa. Substituindo a aceleração menos ômega² x do mhs, a gente consegue isolar a frequência angular ômega em função dos outros parâmetros do mhs. Como a frequência angular depende do período, a gente consegue também isolar o período para dizer que o período de um sistema massa-mola é dado por 2π raiz de m sobre k. Outro caminho que você pode seguir, que é inclusive mais generalizável, é escrever a segunda lei de Newton como uma equação diferencial. No lugar de aceleração, segunda derivada do espaço em relação ao tempo. Isolando adequadamente, você consegue organizar a equação diferencial e trazer uma solução geral para ela, que é a cosseno de ômega-t mais φ0, tendo ômega igual a raiz de k sobre m, ou seja, seguindo um outro caminho e encontrando a mesma expressão para o período. O pêndulo simples também é um sistema que oscila em mhs se estiver oscilando com abertura bem pequena. Uma massa m presa a um fio de comprimento L, no local onde a aceleração da gravidade é g, e oscilando com um ângulo θ bem pequeno, tal que a gente possa aproximar seno de θ a tangente de θ a θ e o cosseno de θ a 1. Analisando o diagrama de forças do pêndulo, a gente tem o peso e a tração. E isso promove uma força resultante com o mesmo ângulo θ que permite uma análise geométrica. No triângulo em destaque, a hipotenusa é o comprimento do pêndulo e o cateto adjacente a θ é L cosseno θ. No triângulo menor, eu tenho o cateto oposto sendo a força resultante e o cateto adjacente a θ sendo o peso. Se a gente ampliar um pouco a figura, esses são os dois triângulos semelhantes que a gente está analisando com uma pequena abertura. Por semelhança de triângulos, eu posso dizer que força resultante é proporcional à elongação, porém com sinal oposto, da mesma forma que o peso é proporcional a L cosseno θ.
Importante o sinal oposto entre força resultante e x, porque se eu tiver um x positivo, eu terei uma força resultante negativa. Substituindo a aceleração do MHS e cortando massa x e o sinal de menos, eu descubro que a frequência angular de um pêndulo simples é dada por raiz de g sobre L, o que me permite encontrar o período de oscilação do pêndulo simples. Um outro caminho mais generalizável é escrever esse movimento na forma de equações diferenciais. Decompondo a força-peso, a gente tem parte dela operando na direção centrípeta contrária à tração e parte no arco da circunferência, ou tangente a ele. Na direção normal, a força resultante é massa vezes a aceleração centrípeta. Já na direção tangencial, a força resultante é massa vezes a aceleração tangencial, que é a segunda derivada do espaço no tempo ao longo do arco dessa curva. Usando a relação espaço igual a ângulo vezes raio, lembrando que o raio é o comprimento L do pêndulo, a gente pode escrever essa equação diferencial na forma angular, usar a aproximação de ângulos muito pequenos para poder escrever uma equação diferencial de segunda ordem que vai ter como solução uma função do tipo cosseno, na qual aparece o parâmetro ômega, que é a nossa frequência angular, e que é dado por raiz de g sobre L. E com isso a gente encontra também o período do pêndulo a partir de equações diferenciais que, na verdade, permitem generalizações, como, por exemplo, o pêndulo amortecido. Se o pêndulo estiver oscilando com uma força que depende da velocidade e que é contrária à velocidade, a amplitude do pêndulo vai diminuindo, 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 até que o pêndulo em algum momento para. Isso faz a gente incluir no diagrama de forças uma nova força que é dependente da velocidade. Então, repetindo o diagrama de forças, mas incluindo essa força que equivale a menos bv, a gente escreve a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, só que agora a gente tem uma variável que depende da aceleração, uma que depende da velocidade e uma que depende do ângulo. Transformando todo mundo para variável angular, a gente encontra uma equação diferencial que tem como solução uma função do tipo cosseno que inclui a constante b da força de arrasto e que tem uma nova frequência angular ômega', que vai depender também dessa constante b da força de arrasto. Um pêndulo amortecido tem sua amplitude ficando cada vez menor e a taxa de decaimento da amplitude também depende da constante b da força de arrasto. Do ponto de vista experimental, isso é interessante porque a gente pode usar o decaimento da amplitude para encontrar a constante b. Conhecendo a massa do pêndulo, conhecendo o comprimento do pêndulo, podemos relacionar a aceleração da gravidade local com o período de oscilação do pêndulo amortecido.